Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ildelize e esse é o canal Arte Honey. Hoje nós vamos fazer um passo a passo de uma bolsinha que tem fole. E ela ficou muito bonita. Aqui inventei, em vez de colocar uma argolinha D, eu coloquei uma argolinha redonda. E ela ficou muito diferente. Olha só, ela é muito bonita, bem fácil de fazer, bem simples. Fiz bolsinho dos dois lados, de um lado e do outro, e ele tem é bem profundo, cabe bastante coisas. A bolsinha também ficou com um espaço bem legal, que cabe além do seu celular, muitos outros objetos que você queira levar aí num passeio. Olha só, ela ficou muito bonita. Espero muito que você goste desse passo a passo, não é difícil, é bem gostoso de fazer e é rápido. Então, separe os tecidos e bora lá costurar comigo. O corpo da bolsinha, eu coloquei tecido externo, manta, e como a minha manta é fininha, eu coloquei um pedacinho de TNT. E o forro maior. O corpo mede 22 centímetros por 13. E o tecidinho de forro, eu gosto de fazer maior, ó, coloco maior. Nos dois, eu vou fazer uma costurinha em torno todo, bem na beiradinha. Depois, eu vou recortar o excesso de tecido que sobra. Para o fole, a mesma coisa, tecido externo, manta, e eu coloquei TNT. E o forro, eu gosto de fazer maior. O que que eu faço aqui? Uma costurinha na beiradinha, e daí vou recortar o excesso de tecido. Ele mede 39 centímetros por 10. Na parte do zíper, também mesma coisa. Tecido externa, manta, eu coloquei o TNT e mais o forro. O forro sempre maior, porque é mais fácil de você recortar depois e não faltar nada. Então, ele mede 22 centímetros por 10. E aqui nós vamos dividir ao meio para encaixar o zíper. Esse zíper mede 28 centímetros com folga dos lados para colocar os cursores. Eu vou usar 2 cursores. E nas lateraisinhas aqui para o tirantezinho, eu vou usar 2 vezes um tecidinho de 7 centímetros por 5, ó. 7 por 5. E eu vou dobrar na extensão dos 7 centímetros, eu dobro ao meio, levo as pontas para o centro, dobro novamente e costuro as beiradinhas e ele vai ficar assim. Na parte da frente da bolsinha, pessoal, vocês podem fazer um bolsinho na frente, atrás ou mesmo interno, ó. Vira o tecido de forro e faz o bolsinho interno. Pode fazer só de uma parte ou pode fazer das duas. Eu acho que eu vou fazer em uma das partes. E para fazer o bolsinho na parte da frente, vocês só tiram o forro e faz o bolsinho antes de colocar o forro, ok? Então, se você prefere fazer com bolsinho, essa é a hora, ou faz na parte externa, ou faz na parte interna, que é no forro. Para fazermos o bolsinho interno, eu vou usar 2 tecidos, e um deles eu vou colocar entretela. Eu nem coloquei ainda, mas vou colocar para ele não ficar muito molinho. Então, 2 tecidinhos na medida de 15 por 15, eu vou colocar direito com direito, costuro, desviro, rebato, e daí eu vou posicionar esse bolsinho. Vamos fazer de conta que ele já está costurado. Eu posiciono o bolsinho somente na parte do forro. Faço uma costurinha bem na beiradinha, recorto o excesso. Daí que eu venho com a parte principal, né? Viro, coloco o avesso para cima da parte principal, coloco sobre o corpo da peça, viro e faço a costurinha em torno todo, recortando os excessos que sobrou.
Então, olha, pessoal, o bolsinho ficou dessa forma, tá? Eu coloquei pro lado interno, mas se vocês quiserem fazer pro lado de fora, do externo, também tá legal, tá? Dá pra fazer dos dois jeitos. Agora, nós vamos pegar a parte do zíper. Aqui na parte do zíper, eu vou achar o centro dessa parte externa e a parte do forro. Achando as duas pontinhas aqui do centro, nós vamos cortar aqui. Então, achei os dois centros, né? Só fazer isso aqui. Eu risquei. Você pode fazer uma linha também aqui, de lápis, de caneta, né? Aí, você põe a sua régua e vai alinhar centro daqui com o centro de lá e vai cortar. As duas pontinhas, eles vão ficar assim. No forro, você vai fazer a mesma coisa. Vai achar o centro, posiciona a sua régua e recorta. Lembrando que o forro é muito melhor ele estar maior do que essa pontinha, olha só. Tá joia? Então, nós vamos separar duas aqui e vamos usar duas por enquanto. Pega o zíper, direito do zíper com o direito da sua peça, uma costurinha de segurança, forro para o lado interno do zíper e direito com direito da sua peça, ó. E vamos costurar aqui com o pezinho de costurar zíper. Então, costurado, ele fica dessa forma. Agora, a gente vem com outro pedacinho, coloca sobre o zíper. Nós viramos aqui e vamos colocar o forro. Primeiro, eu gosto de fazer uma costura de segurança e depois costurar com o forro, com o pezinho de zíper, sempre costurando pelo lado que tem a manta. Terminamos de costurar a parte do zíper, essa é a parte interna e essa é a parte externa. Agora, aqui, pessoal, nós vamos pespontar a parte de baixo do zíper e a parte de cima. Depois disso, nós iremos colocar o cursor. Um, você entra de um lado e o outro você entra de outro, deixando os dois bem no meio. Feito isso, nós vamos pegar o tirantezinho, eu vou usar uma argola mesmo, não vou usar argola D. Coloco assim e coloco no meio, no centro do zíper, de um lado e outro do outro lado, bem no centro do zíper. Feito isso, nós vamos passar uma costura na beiradinha toda a volta, reforçando a parte do zíper e selando a pontinha dele. Depois, cortamos toda a sobra de material que fica em volta. Ó, pessoal, terminamos aqui a parte do zíper e ele ficou dessa forma. Vamos pegar a outra parte do fole
que eu já costurei a toda a volta e recortei o excesso de tecido. No meu caso, a minha estampa, ela tem direção. Os cogumelos estão assim, ó, cima para baixo. Então, essa é uma parte importante para vocês analisarem na hora de fazer essa junção aqui. Então, a minha direção está toda correta, eu vou colocar esse em cima desse. E vou passar um pezinho de máquina nessa extensão. Depois disso, eu já vou fazer o acabamento com o viés. Eu quero que vocês notem aqui, ó, que o viés, não sei se vocês já observaram isso, o viés tem uma beiradinha menor e a outra maior. Eu gosto de costurar sempre pela parte menor primeiro e depois pela parte maior. Então, depois de costurado, eu vou abrir e vou rebater. Rebatendo, eu vou fazer o acabamento, colocando a parte menor em cima do meu trabalho, passo a costura, viro e rebato do outro lado. E olha, pessoal, ele ficou assim, ó. Aqui no viés eu usei a mesma cor de linha do viés, tá? Para ele não aparecer muitas costuras. E agora, dessa ponta aqui, ó, nós vamos colocar até aqui, ó. E vamos achar o centro de um lado e de outro. Vamos pegar uma das partes do corpo da bolsinha. Também vou dobrar ao meio e vou achar o centro de um lado e o centro do outro. Se atentem a respeito da estampa do tecido, tá? Ó, os meus cogumelos têm que estar todos assim para baixo, né? Então, eu vou até virar aqui, que senão ele vai ficar errado. Ó, o meu vai estar para baixo. Então, eu vou colocar esse meio que eu achei aqui com o meio de lá. E vou colocar grampinhos. Vou começar com os grampinhos. E vou colocar grampinhos até o final aqui. E desse outra ponta, eu vou colocar os meus grampinhos, ó, a toda volta. Vou fazendo assim e vou colocando grampinho, ó. Até chegar na pontinha do lado de cá. Eu vou lá colocar o grampinho e volto a mostrar pra vocês como vai ficar. Olha só, pessoal, fica assim, ó. Agora, quando nós chegarmos aqui, ó, na emenda, onde nós vamos fazer a costura, a gente vem até aqui, do outro lado vem até aqui e mede pra você passar a costurinha aqui o pezinho de máquina. Se você achar que sobrou aqui, dá uma recortadinha, tá bom? Então, vamos lá, ó. Chegamos até a pontinha uma da outra, ó. Marcamos e costuramos. Olha só, ficando assim, olha como ele não sobrou muito. Sobrou coisa de um dedo. Aí, você corta um pouquinho mais aqui, ó, deixando meio centímetro, e vai fazer o acabamento igual a gente fez desse outro lado. Depois disso, a gente vai costurar a toda a volta. Tudo costurado, a gente vira para se certificar se tá bem costurado. Isso é bem importante, porque se a gente fizer toda a costura e daí tiver alguma coisinha errada, a gente vai ter que descosturar todinha a peça. Então, costurou, certificou-se de que tá tudo certinho, joia. Vamos para o outro lado. Os dois meios, ou seja, centro, né? Vamos tornar a virar para o lado do avesso. Aí. Avesso, direito para baixo, que tá para dentro, né?
Então, agora, vamos novamente colocar os grampinhos, ó, centro com centro. Vou lá de baixo, centro com centro. E vamos colocar clips aqui em toda a volta. Tudo clipadinho, vamos à máquina e vamos costurar em torno todo da bolsinha. Pronto, costurado dos dois lados. Verificou se as costuras estão todas certinhas. O bolso está certo pro lado de cima. Vamos colocar o viés para finalizar a nossa peça. Lembrando que costura pelo lado fininho do viés e rebate pelo lado mais grosso, ó. Eu gosto de fazer assim, quando eu vejo a parte reta aqui, eu dobro o viés e costuro a toda a volta. Depois, eu viro e rebato a costura. Vou fazer isso desse lado e desse outro lado aqui também. Prontinho, pessoal, terminamos. Olha só como ela ficou. Coloquei minha etiqueta. Verificou se tá tudo certinho lá dentro com o viés. Olha que legal que ficou. Aqui. Deixa eu mostrar o outro lado, ó. Ficou bem bonitinha essa bolsa, bem simples, não tem nenhum segredo. É bem corriqueira, mas ela é bem espaçosa e tem um diferente modelo aí pra vocês, tá joia? Aqui, em vez de eu colocar argola D, eu coloquei uma argolinha mesmo redonda. Aí, você coloca a sua alcinha da sua preferência, se você quiser larga assim, ó, grossa, ou se quiser mais estreitinha, aí vai do seu gosto. Olha só, ela ficou muito bonitinha. Espero muito que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!